Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo de evolução correta, mas a gente vai estar falando de um Digimon um pouco especial, porque ele entra dentro dos Digimons X, né? É um Digimon que todos já conhecem muito bem, a gente vai estar falando do Agumon, mas não é um Agumon comum, não é o mesmo Agumon que vocês estão acostumados, né? A gente vai estar falando do Agumon quando ele consegue um anticorpo X e como a sua linha evolutiva fica depois disso, tá bom? Então vamos começar, pessoal? Vamos falar de tudo isso daí? Vambora! Então, galera, para começar, a gente tem que entender algumas coisas meio complicadas que acontecem com o Digimon quando a gente trata de Digimon X. Muitas vezes esse Digimon X vai começar a partir de um certo nível. Ele não vai começar assim, sempre do nível criança, ou sempre do nível em treinamento. Às vezes você vai ver um Digimon X que literalmente já começa no nível adulto, alguma coisa do tipo. Fica meio misturado, fica meio bagunçado, né? E é justamente para isso que esses tipos de vídeos servem, para mostrar para vocês como essas coisas funcionam. Então, no caso do Agumon X, a gente vai começar, obviamente, pelos níveis em treinamento, né? Vindo de uma Digitama. De uma Digitama, assim como qualquer outro Digimon. Esse Digimon não vai funcionar de uma maneira diferente, pelo menos nesse caso. Quando nascer essa Digitama Shokai e tudo mais, esse Digiovo, vai nascer um Digimon em treinamento 1, que nesse caso vai ser o Botamon. Então, de cara, pessoal, eu já vou colocar aí pra vocês tanto o Botamon quanto o Coromon. Então vocês vão ver que ambos já vão aparecer direto na tabela. Por que eu tô fazendo isso? Bom, primeiro, porque esses dois são basicamente dentre os mais básicos dos mais básicos Digimons. Muitos Digimons dependem desses dois para chegar no nível criança. Inclusive o próprio Agumon, né? Originalmente o Agumon clássico vem desses dois aí, né? E o Agumon do Digimon Savers, né? Do Digimon da T-Squad, ele também vem desse par de Digimons aí. Não é nada diferente. Então eu já falei desses dois em outras instâncias. Se vocês assistiram meus vídeos Evolução Correta do Agumon, meu vídeo Evolução Correta do Agumon do Digimon Savers, vocês vão ver as descrições para esses mesmos dois Digimons. Então o que eu decidi fazer nesse vídeo foi dar uma descrição para os dois ao mesmo tempo, para que a gente não perdesse tanto tempo com isso, né? Então, para começo de conversa, lógico, vocês já vão perceber que ambos não possuem o anticorpo X, porque não foi criado um Botamon X e não foi criado um Coromon X. Mesmo assim, o Coromon vai evoluir para Agumon X, tá bom, pessoal? Ah, mas ele vai evoluir direto para um Digimon que possui o anticorpo X? Sim, isso acontece. Isso aconteceu em alguns jogos, isso já aconteceu nos jogos de cartas, e como já aconteceu, a gente tem que tratar como oficial. Então sim, o Coromon normal vai evoluir para um Agumon X, né? Então nesse caso vamos falar do Botamon e do Coromon. Simples, os dois são Digimons Slime no seu nível mais iniciante de todos e são muito fragilzinhos, principalmente como o Botamon. O máximo que eles vão fazer vai ser fugir, correr e tentar se defender jogando algumas bolhas ácidas que não vão fazer nada demais em Digimon nenhum, na maioria das vezes são apenas usadas para distração. Fora isso, eles são muito felizes, adoram ficar brincando. E o Coromon ele já desenvolve um sentido de coragem muito grande, então muitas vezes ele vai tentar batalhar, mesmo sabendo que ele é mais fraco do que seus inimigos, né? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Eles não têm nada de muito especial. Se você quiser saber mais sobre esses dois, assista meus vídeos Evolução Correta do Agumon ou do Agumon do Digimon Savers e vocês vão ver lá, tá bom? Então, depois de um tempo que o Botamon fica vivo, ele vai acabar evoluindo para Coromon, e um tempo depois desse Coromon ficar vivo, sobreviver e tudo mais, ele vai evoluir para o pilar do nosso vídeo, que nesse caso é o Agumon X, né? Então, aqui, pessoal, a gente já vai ter várias coisas que precisam ser discutidas. Quando o Agumon X foi criado, foi antes de Digimon Savers, né, do Digimon Data Squad ter sido criado, né? Então muitas pessoas confundem o Agumon X com o Agumon de Digimon Savers. Eles realmente lembram um pouquinho um ao outro, mas não, eles são Digimons completamente diferentes, né? Então o que aconteceu aqui é que um Agumon convencional conseguiu o anticorpo X e graças a isso ele assumiu essa forma, né? E através desse acontecimento, todas as evoluções pelas quais esse Agumon passar serão Digimons X, já vão ser Digimons que vão estar sendo afetados pelo anticorpo X, certo? Então todos vão ser diferentes. Então Agumon X é o nome dele.
Mais uma vez, ele possui o mesmo nome, apenas com o X no final. Esse X se remete ao anticorpo X que existe dentro dele agora, dentro do Digicore dele agora, né? A aparência dele, bom, vocês vão perceber que ele parece um Agumon passando pelo período de crescimento, vamos falar assim. Parece que esse Agumon X é o Agumon que cresceu um pouquinho, mas ainda não chegou no Greymon, né? Então vocês vão perceber que no corpo dele ele tem garras bem maiores, o corpo dele é maior, ele é mais alto, e ele tem várias listras azuis crescendo pelo corpo dele. Essas listras azuis são marcas do Greymon, né? Que seria já a evolução de nível campeão, de nível adulto. Mas aquele ainda não é. Então, mais uma prova de que ele provavelmente tem uma aparência baseada no que seria o Agumon passando pelo meio do seu crescimento. E eu tenho mais uma prova para dar para vocês, que é o fato de que em Digimon Adventure 2020, se você assistiu, né, a gente vê a evolução do Agumon para Greymon. No meio da evolução do Agumon para Greymon, ele passa por uma fase onde ele tem o corpo todo alaranjado bem grande, ainda parece com o corpo do Agumon, mas as listras azuis começaram a aparecer pelo corpo dele. Aquele estágio da evolução lembra bastante o que o Agumon X é. Então, a gente vê que tem meio que uma similaridade, então realmente eu acredito que seja nisso que ele foi baseado para ter essa forma, né? Uma coisa bem interessante é o fato de que ele é um Digimon de tipo dinossauro, né? O Agumon não era. O Agumon era um Digimon de tipo réptil. Quando ele evoluía para Greymon é que ele ganhava o tipo dinossauro. Porém, o Agumon X já é do tipo dinossauro. E isso é mostrado na descrição do Agumon X, né? Onde é dito que ele não é mais um Digimon apenas réptil, ele já é considerado um Digimon de tipo dinossauro. Lógico, ele está crescendo, né? Para representar essa fase de crescimento do Agumon, né? É dito também na descrição dele que agora ele finalmente vai se transformar numa espécie de Greymon que realmente é muito, muito forte, né? Graças a esse nível de força que o Agumon X já possui, né? Além disso, ele tem um ataque, pessoal, muito interessante chamado Baby Burner, né? Que é basicamente quando ele reúne várias Baby Flames, né, a chama neném na boca dele, então ele usa o Baby Burner da boca dele. Esse ataque é muito interessante porque ele também foi usado pelo Agumon de Digimon Savers, do Digimon Data Squad, que também contribuía para o fato de que as pessoas confundiam esse Agumon com aquele Agumon, né? Mas não, é apenas provavelmente uma referência, ou o fato de que os dois são Agumons um pouco mais avançados, e por isso eles conseguem usar o Baby Burner agora. Também é bem demonstrado aqui na descrição dele que as garras dele são muito mais poderosas do que eram as garrinhas que o Agumon utilizava, até porque ele é um Digimon já mais alto e maior do que o Agumon convencional era, né? Essas garras muito poderosas e muito afiadas é dito que são letais, e quando ele luta, muitas vezes contra Digimons mais fortes do que ele, usando as garras ele consegue ter até vantagem, que é muito interessante. Os Digimon X sempre ficam um pouco mais fortes do que a sua versão original, tá, pessoal? Isso não é diferente pro Agumon aqui, tá bom? Fora isso, muitas coisas não vão mudar sobre ele, como por exemplo a personalidade. Muitas vezes o Agumon X vai se comportar exatamente da mesma forma que o Agumon convencional se comportava, tá bom? Então esse foi o Agumon X, e a partir de agora a gente vai ver as evoluções. E agora o Agumon X vai passar para a evolução de nível campeão, então vamos lá. Então, pessoal, chegando ao nível campeão, ao nível adulto, o Agumon X vai evoluir direto para um Greymon X, né? Então, o Greymon X, quando ele foi criado, ele é basicamente uma versão super melhorada do que o Greymon era. Muitas pessoas reclamavam de que o Greymon original era um dinossauro gordão e que ele era lento e tudo mais. O Greymon X meio que cobre essas fraquezas, porque ele, além de ter o corpo menor, ele tem o corpo muito mais preparado para combate e também para ter uma maior velocidade. Ele tem pernas muito fortes, braços mais fortes, uma cauda muito longa, né? E além disso ele tem outras partes do corpo que foram fortalecidas, né? Então ele parece ser um Digimon muito mais forte, muito mais fisicamente preparado do que o Greymon original, né? Combina com essa melhoria. Então o nome Greymon X, mais uma vez, X do anticorpo X. O Greymon é a mesma coisa do Greymon original, tem a ver com o antigo, tem a ver com cinzas, né? Então na descrição dele é dito sempre, né, na maioria dos Greymons, que é dentre os Digimons dinossauro aqueles que mais se destacam, principalmente entre os Digimons de combate. O Greymon é visto dessa forma, ele gosta de lutar, ele gosta de combater, então ele acaba ficando mais forte graças a isso, né? Ele ainda ficou mais agressivo do que ele já era.
Um ponto muito importante sobre o Anticorpo X, pessoal, é que o que ele faz? Quando ele é aplicado no corpo do Digimon, ele vai direto pro Digicore do Digimon. E ele modifica o Digicore, fazendo com que esse Digimon passe por uma transformação, certo? Mesmo que ele já tenha nascido um Greymon X, ele evoluiu direto, o Agumon X foi direto pro Greymon X. O Digicore dele já está sendo modificado dentro disso, né? O que acontece com essa modificação? O Digicore fica ainda mais mostrando para todo mundo do que esse Digimon é capaz. Ele faz isso, ele demonstra mais poder, demonstra mais força, mais coragem, a personalidade dele fica ainda mais forte. Isso se aplica a todo e qualquer Digimon que for afetado pelo Anticorpo X, tá bom? E no caso do Greymon X, a mesma coisa. Então, ele é um Digimon dinossauro, pelo menos nesse caso, como o X, de uma estatura até pequena, né? Outros Digimons dinossauros são muito maiores do que ele. Porém, ele é muito forte fisicamente. Como eu descrevi para vocês antes, as habilidades de combate físicas dele ficaram muito melhores, ele é muito mais rápido. Ele usa a cauda dele para lutar bastante, ele tem garras enormes, garras bem maiores do que o Greymon original tinha. Então ele vai usar essas garras para lutar com certeza. A carapaça marrom na cabeça dele, você pode perceber que ela tem pontas brancas, né, atrás, dos lados, na ponta, que não era o caso com o Greymon normal, era tudo marrom, o que demonstra que provavelmente essa carapaça na cabeça dele é muito mais forte. E o Greymon luta dando chifradas, dando cabeçadas, que também ficaram mais fortes com certeza por causa disso, né? Então muito mais feroz e lutando fisicamente muito melhor. E ele também tem um ataque, nesse caso chamado Mega Burst, que é uma versão melhorada do Mega Flame, né? E esse Mega Burst também foi usado pelo Geo Greymon, que é a evolução nível adulto, nível campeão do Agumon do Digimon Savers, né? Então é mais uma referência, né? O Greymon X foi criado antes do Geo Greymon, e apesar dos dois terem ataques parecidos e serem fisicamente mais fortes do que o Greymon original, ambos são Digimons completamente diferentes, tá? O Greymon X é até mais próximo do Greymon, se você pensar bem, do que o Geo Greymon, né? Os três são Digimons completamente diferentes. Então, pessoal, pro nível adulto, pro nível campeão, esse foi o Greymon X, e agora ele vai finalmente passar para a evolução de nível perfeito. E no nível perfeito, quando a gente fala de uma linha evolutiva de Greymon, obviamente que a gente vai ter algum tipo de Metal Greymon, que obviamente nesse caso é o Metal Greymon X, né? Esse que vocês já estão vendo aí. Metal Greymon X, pessoal, assim como o Metal Greymon original, ganha já o tipo de Digimon Cyborg, né? Óbvio que ele é um dinossauro por baixo de tudo isso, mas o tipo dele é Cyborg, porque ele basicamente é um dinossauro que foi modificado ciberneticamente, né? Então, quanto ao nome, Metal Greymon com o X no final do Anticorpo X, o significado do nome é exatamente o mesmo significado do Metal Greymon original, né? E então, olhando para o corpo dele, vocês vão perceber várias diferenças, principalmente porque ele parece, mais uma vez, um Digimon muito mais tecnologicamente avançado. Sempre que a gente vê Digimons que possuem o Anticorpo X e eles têm partes cibernéticas, armaduras, alguma coisa do tipo, o Anticorpo X faz com que essas partes fiquem muito mais melhoradas, muito mais tecnologicamente avançadas. Ele parece ser um Digimon muito mais futurístico do que a sua contraparte original, né? Então, o Metal Greymon X, junto com a parte dele ser um cyborg, vem várias melhorias, né? Então é dito na descrição dele que todas as partes, tanto de carne quanto de mecânicas, né, do próprio cyborg, foram todas melhoradas e perfeitamente balanceadas, né? Ao ponto de que o braço dele e a parte do peito são as partes principalmente melhoradas nele. E essas partes antes eram muito paradas, vamos dizer assim. O braço dele podia ser usado para batalha, mas parecia ser uma coisa muito mais... sabe, que não era muito funcional, né? Ele não conseguia agarrar as coisas com aquele braço. E agora ele foi atualizado, então esse braço dele, que normalmente era chamado de Trident Arm, ou braço tridente, foi melhorado para um braço tridente versão 9.9. Por que esse número de versão? Não faço ideia, mas é dito que essa é a última versão, a versão mais avançada. Então, se você olhar para esse braço dele, pro Trident Arm, você vai ver que ele é muito diferente. Por quê? Porque ele tem dedos. Então, basicamente, todo esse braço mecânico dele agora funciona como um grande braço
normal, ele pega as coisas, ele consegue dar soco, ele consegue dar ataques de arranhar, ele consegue levantar as coisas. O braço tem todo um movimento que o braço antigo do Metal Greymon não tinha, né? Fora isso, ele ainda tem a parte do peito, que provavelmente funciona da mesma forma, só que de uma forma mais poderosa. A parte da cabeça dele parece ser muito mais quadrada, parece que dá ainda mais proteção, né? E você também tem que olhar para as asas dele. As asas dele estão muito diferentes. Antes, parecia que ele apenas tinha um par de asas roxas rasgadas. Agora não. Essas asas dele não ficam exatamente conectadas ao corpo dele. Elas ficam, mas elas ficam... parece que estão flutuando em volta das costas dele. Mas se você olhar bem próximo das costas dele, parece que tem duas chamas azuis que ficam saindo de duas pequenas turbinas. Isso realmente é o que elas se parecem, são duas turbinas. Quando o Metal Greymon se move, ele se move através da propulsão dessas duas turbinas conectadas nas costas dele. Lógico, essas asas que tem em volta dele parecem asas melhoradas, também ajudam ele a manobrar, a voar, mas principalmente essas turbinas dão a força para que ele consiga se locomover de forma muito mais precisa e muito mais rápida do que o Metal Greymon original podia. Metal Greymon original a gente nem usava ele como um Digimon que voava. Agora dá pra você imaginar que ele consiga lutar até mesmo no ar, né? Usando essas turbinas. Então, sobre o ataque dele principal, é uma coisa muito interessante, porque é dito que ele tem um programa que foi instalado dentro do Digicore dele, quase como se fosse um computador onde você instala um programa. Esse programa é um programa que controla a força e as habilidades que o braço tridente dele possuem. E é dito que esse programa permite com que todo golpe, com toda a força que o Metal Greymon X utilizar através do braço tridente, ou seja, um arranhão, um soco, um impacto, seja o que for, vai sempre ter a mesma força do que o impacto de um Giga Destroyer. E o que é um Giga Destroyer? É o ataque dos mísseis que ele atira do peito. Ou seja, ele tem os mísseis ainda para usar, porém o impacto do braço tridente dele vai ter sempre a mesma força que a explosão dos mísseis dele. Ou seja, você não vai querer tomar um tapa, nem que seja de leve, desse braço super atualizado do Metal Greymon X. Então, pessoal, esse foi o Metal Greymon X, e agora a gente vai passar para o nível Mega dessa linha evolutiva. Vambora! E então, chegando ao nível Mega, todo mundo já está esperando pelo War Greymon, que é o que vai ser aqui também. A gente vai ter o War Greymon X, né? Então, War Greymon, mesmo significado do War Greymon normal, com o X do anticorpo X. Você olhando para ele vai perceber que o que ele lembra é um War Greymon super mais tecnologicamente avançado, muito mais complexo e cheio de coisas muito diferente do War Greymon original, que era um Digimon muito mais básico, né? Então, de tudo que você olhar para ele, ele vai lembrar um War Greymon. Só que cada ponta, cada detalhe parece ser mais complexo e cheio de detalhes do que o War Greymon original possuía, né? O que é normal para qualquer Digimon que tem o anticorpo X, como eu já expliquei. Chegando nesse nível, ele se torna do tipo Homem-Dragão, né? Ele deixa até de ser um ciborgue. Porque o que acontece nessa forma é que, em vez dele ser um Digimon melhorado tecnologicamente, ele basicamente é um dragão guerreiro que veste uma grande armadura e equipamentos, né? E é isso que o War Greymon X também é, né? Então, quando a gente fala do War Greymon X, mesmo na descrição dele é dito que ele tem a missão do verdadeiro guerreiro, do verdadeiro herói. Então, sempre que ele batalha, ele sempre procura ter 100% de sucesso. Ele não quer falhar, né? Então, o que é dito que ele fez para se melhorar através disso? Ele fundiu o escudo da coragem com as matadoras de Dramon. Então ele tem as Dramon Killers, que eram as duas garras que ele tinha nos braços, e o Brave Shield que ficava nas costas dele. Ele juntou os dois foram fundidos, então esses equipamentos que ele tem no braço são a mistura dos dois. Dessa forma, ele consegue se defender com os braços sem precisar puxar o escudo das costas, porque ele já está nos braços, e também cortar com o equipamento do braço dele, porque as Dramon Killers ainda estão ali, né? Então, por elas ainda serem as Dramon Killers, elas ainda funcionam da mesma maneira contra qualquer Digimon que possua o Dramon. Ele é muito forte contra eles, ele é super efetivo contra eles, então ele, basicamente, dependendo de quem for o Dramon, vai tomar um ataque só e já vai morrer. É assim que o War Greymon funciona, o War Greymon X também, né? Então, quando você pensa assim, pô, mas ele tirou o Brave Shield das costas, ele consegue voar da mesma forma? Não só ele consegue voar da mesma forma, mas ele consegue voar melhor.
porque as turbinas que existiam nas costas do Metal Greymon X foram atualizadas para o War Greymon X. E agora elas são chamadas de Vernier. E o que é um Vernier? Então, se você é um cara que conhece foguetes, né, foguetes que vão para o espaço mesmo, eles têm motores propulsores chamados Vernier, né? Que são extremamente poderosos, ao ponto de conseguirem lançar foguetes no espaço, satélites no espaço, coisas do tipo. Ele tem um par de Verniers instalados nas costas, e ele usa esses Verniers para estar voando. Então ele voa muito mais rápido, com muito mais poder, e provavelmente ele consegue sair da estratosfera do planeta voando, usando esses Verniers, né? Super legal. Né, mostra até um pouco desse avanço das turbinas que o Metal Greymon X possuía, né? Então, graças a isso, é dito que ele consegue lutar com uma forma muito precisa na Terra também. Então ele vai para frente, vai para trás, ele freia no lugar, ele plana usando essas turbinas nas costas. Então ele ganhou o apelido de herói de guerra em terra, né? É o apelido que ele ganhou, apesar dele conseguir voar bem. Então, é interessante isso. Então, ele tem agora, pessoal, alguns avanços nos seus ataques, na sua ofensiva. Primeiro, ele tem um ataque chamado Afterburst, que é um ataque onde ele acelera com seus Verniers e usa as Dramon Killers para cortar seus inimigos numa velocidade impressionante dessa forma. E esse é um dos ataques principais dele agora. Ele tem um segundo ataque chamado Poseidon Force, ou Força de Poseidon, né? Que basicamente ele condensa toda a água que tem no ar, nos lagos, nos mares próximos a ele, forma uma bola gigantesca de água e joga nos seus inimigos. E ele tem um terceiro ataque chamado Gaia Force Zero, também pode ser chamado de Terra Force Zero. Por que zero? Porque ele não precisa de distância e ele não tem tempo de espera para carregar. O que o Terra Force fazia? O War Greymon levantava as mãos, criava uma bola de fogo gigantesca e lançava sobre seus inimigos. Ele ainda faz isso, só que ele faz de uma forma muito rápida. Tão rápida que ele consegue ficar de frente com o inimigo e criar um Terra Force e atirar a queima-roupa nos seus inimigos. Ele consegue fazer isso várias vezes. Então o Terra Force, que era um ataque finalizador dele, virou um ataque que ele consegue usar várias vezes, até mesmo a queima-roupa, né? E é um ataque poderosíssimo, todos vocês sabem, todos vocês conhecem. Então, pessoal, esse foi o War Greymon X, né? Muito poderoso, super legal. Se você quiser ver um pouco mais dele, inclusive ele apareceu no filme Digimon X Evolution, recomendo que vocês assistam, vocês vão ver mais dele lá, tá bom? Então agora a gente vai para a evolução acima do Mega, que eu vou fazer questão de citar aqui nesse vídeo, então vamos embora. Então, pessoal, quando a gente fala de evolução acima do Mega para um War Greymon, na maioria das vezes a gente pensa no Omegamon, né, no Omnimon, que vai ser nesse caso quem eu vou citar aqui. Eu vou estar citando o Omegamon X, né? Ou Omnimon X, chame como você quiser. Mais uma vez, mesmo significado para o nome, o Digimon Omega, né? Ou o Digimon do fim, né? X, do anticorpo X. Então ele é basicamente um Omnimon que tem todo o seu corpo melhorado. Lógico que eu não quero falar dele muito aqui, porque ele também tem parte do Metal Garurumon, nesse caso Metal Garurumon X, que pertence a outra linha evolutiva. Então eu vou focar mais no poder ou nos poderes que ele consegue com a ajuda dele ser basicamente uma fusão entre o War Greymon X e o Metal Garurumon X. Então ele tem duas habilidades principais. Ele tem o Omega Inforce e ele tem o All Delete, né? O Omega Inforce é uma habilidade que eu canso de falar que é uma das coisas mais roubadas que existem. Inclusive, na descrição dele é dito que, em teoria, o Omegamon X não pode ser derrotado por ninguém. Por quê? Porque o Omega Inforce, essa habilidade muito forte, faz com que o Omegamon X possa prever o futuro. Então ele sempre sabe o que vai acontecer. Se ele assim quiser, ele fica prevendo o futuro o tempo todo, não tem limitações. Faz dele um Digimon muito forte. Fora isso, ele tem a Grey Sword mais uma vez, ou seja, o braço esquerdo dele tem a cabeça do War Greymon X, que é de quem a gente estava falando agora, a parte que vem do Agumon X. Essa cabeça do War Greymon X solta a Grey Sword, né? Também chamada de Transcendent Sword, só que nesse caso ela é muito melhorada. Escrito nela está All Delete, e ele tem um ataque chamado All Delete, que se traduz para deletar tudo, né?
E esse ataque, usado através da espada do Wargreymon X, é um ataque muito forte também, porque é dito que se ele simplesmente arranhar, ele não arranha, ele apaga. Então quando ele corta com essa espada, ele tá deletando os dados do Digimon. O Digimon não tá morrendo, ele tá sumindo. Então se você for atingido pelo Wall Delete, você desaparece, né? E aqui na descrição oficial dele, isso não tem limitações também, né? Inclusive foi com esse ataque que durante o filme Digimon X Evolution, o Omegamon X foi capaz de sumir com o próprio Yggdrasil, o deus do mundo digital. Então, se você quiser ver mais sobre o Omegamon X, ele usando a espada do Wargreymon X, recomendo que você assista o filme Digimon X Evolution. Então, pessoal, para essa linha evolutiva correta, é aqui no Omegamon X que tudo termina. Então, Digiescolhidos, eu queria fazer muito esse vídeo sobre o Agumon X para mim mostrar para vocês como eu vou fazer as evoluções corretas de Digimons que tem o X, né? Muitas pessoas em muitas evoluções corretas perguntavam pra mim assim, viu? Mas por que você não colocou aquele Digimon X? Por que você não mostrou aquele Digimon X que faz parte dessa linha evolutiva? Porque muitos dos Digimon X têm suas próprias linhas evolutivas. Dá pra você fazer toda uma cadeia evolutiva apenas com os Digimon X. Então eu achei que era mais interessante fazer vídeos em específico para esses Digimon X, em vez de colocar eles nos outros evoluções corretas, onde complicaria a coisa ainda mais, tá bom? É por isso que a gente tem aqui o vídeo do Agumon X e a gente tem lá o vídeo do Agumon normal, tá bom, pessoal? Então eu achei super legal fazer esse vídeo aqui, mostrar um pouco mais para vocês como o Anticorpo X funciona, vocês entenderem que os Digimon X são sim Digimons completamente diferentes das suas formas normais, tem linhas evolutivas, tem descrições diferentes e tudo mais, né? É lógico, se você quiser saber mais sobre o Anticorpo X, eu fiz vídeos falando sobre o Anticorpo X no canal há um bom tempo atrás. Recomendo que você dê uma procurada para você entender melhor como essas coisas funcionam, mas eu acho que apenas através desses vídeos aqui você já vai entender mais ou menos como né? E também recomendo para vocês, para quem puder, que assista o filme Digimon X Evolution. Esse filme é um filme em 3D que conta basicamente como começou tudo do Anticorpo X e dos Digimon se transformando naquele mundo digital lá, né? Eu acho que não é um filme tão difícil assim de encontrar para assistir, então recomendo que vocês deem uma procurada aí e não deixem de assistir, porque é super legal e super importante para Digimon, né? Mas é isso, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Vou só pedir que, se possível, você deixe seus comentários aí, falando sobre o Agumon X e todas as evoluções dele. Seus comentários são muito importantes, não deixe de comentar. E também, se possível, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para as notificações. E se você quiser se tornar membro do canal, tem o botão Seja Membro aí embaixo. Tá bom, Digiescolhidos? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Fui, Digiescolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.